O que define uma galinha ser caipira? Ontem a gente falou sobre o ovo e hoje a gente vai falar sobre a galinha. O que define uma galinha ser caipira? Quais as características que uma galinha deve ter para ser caipira? Beleza? Então vamos lá. Vou separar em dois blocos. O primeiro bloco, a parte técnica, o que é que uma galinha para ser caipira precisa ter, falando tecnicamente, vamos dizer assim, falando de manejo, falando de ações que você precisa ter para ter uma galinha caipira, e depois falar um pouco sobre a parte comercial, como é que o cliente enxerga a galinha caipira. Então, falando da parte técnica, falando de produto, a formação de produto, as características são cor de pele, primeira, cor de pele. Normalmente uma galinha caipira tem uma pele mais amarelada. Quando você abate um animal que der pena, você vê ali ela inteira assim com a pele um pouco mais amarelada. Quando ela está viva, se movimentando, você vê ou um pouco mais avermelhada. Às vezes o animal que é pescoço pelado, animal que tem poucas penas, tem a tendência de ficar com a pele mais avermelhada. Às vezes um vermelho até bem fortão, vermelho sangue, né? Quando é uma galinha que é muito penosa, às vezes ela é um pouco mais branquinha, puxada um pouquinho mais para um rosinha, vamos dizer assim. Ela viva. Ela abatida, ela fica meio que amarelada. Outra característica é cor de carne. Aí a gente já fala da parte interna. É uma cor de carne um pouco mais avermelhada, só que é um vermelho mais... aquele vermelho machucado, um vermelho mais grosso, né? Um vermelho mais escuro. Não é aquele vermelho vivo. Então, mais escurecido, assim, vamos assim dizer. Então, a segunda característica. Terceira característica, consistência de carne. Estou fazendo escrevendo. Consistência de carne, que é aquela carne que demora um pouco mais de cozinhar, é aquela carne que demora um pouco mais de pegar tempero, é aquela carne quando ela é mastigada, ela é um pouco mais firme, um pouco mais resistente. Então essa também é uma característica importante aí para uma galinha caipira. Continuando na parte técnica, segundo a ABNT, que é a norma aí que rege, galinha caipira precisa ter no mínimo 70 dias. É uma quantidade de dia muito curta, então dá opção aí para várias pessoas criar de várias formas diferentes. Eu acho muito curto, até o próprio 90 dias eu acho um período muito curto. Eu gosto de 110 dias para frente, eu trabalho entre 120 e 150, mas segundo a ABNT, uma galinha a partir de 70 dias, com outras características também, claro, mas a partir de 70 dias ela pode ser considerada caipira. Outra situação é ser utilizado raça que não tem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer? Uma raça que não tem nenhum tipo de aceleração genética. Uma raça que não tenha promotores de velocidades dentro da cadeia genética dela. Qual é a galinha que tem isso? Aquele frango branco, por exemplo. Aquele frango branco, ele se desenvolve muito rápido. Aquilo é genética, não é só ração ali. Aquilo é um trabalho genético que faz com que o animal, quando colocado no sistema de criação correto, ele dá um disparo e engorda. Então esse tipo de ave não deve ser utilizado em sistema caipira, porque não seria considerado pela norma uma galinha caipira. Sandro, mas esses que a gente compra em casa agropecuária também não é acelerado? É esse o termo que eu gosto sempre de usar diferente. Esses pintinhos que a gente compra, seja de pesadão, seja de dupla aptidão, seja de
especializado em postura, eles não são acelerados, eles são controlados. Você consegue controlar o desenvolvimento dele. Diferente até desse frango branco, é difícil controlar o desenvolvimento. Se você der ração, ele cresce, certo? E se você não der, ele morre, porque ele precisa comer. Ele é o tempo todo ali, insaciável, buscando comida. Então esses animais não têm esse promotor de crescimento nessa condição. Ele tem um crescimento controlado, caso o produtor saiba controlar também. Ainda tem essa, né? Claro. Mais uma opção é que outra característica também por norma, essa aqui, o animal precisa de área de pastejo. O animal precisa de um piquete. Então, tecnicamente também, uma galinha, mesmo tendo cor de pele, mesmo tendo cor de carne, mesmo passando de 70 dias, se ela não tem um piquete, uma área livre de pastejo, ela também não pode ser considerada uma galinha caipira. Continuamos aí de forma técnica, né? Então precisa de um piquete. E por último, na norma da ABNT também, recomenda que uma galinha para ser caipira precisa de pelo menos 6 horas diárias de escuridão total. 6 horas diárias de descanso com escuridão total. Então você não pode passar 24 horas com o animal com luz acesa, certo? Não esqueça, nós temos pintinhos e a lâmpada. É porque a gente sempre direciona o aquecimento com lâmpada, né? A gente sempre pensa, eu vou aquecer o pintinho, então tem que ser lâmpada. Mas você tem opções de aquecer o pintinho sem luz, sem a lâmpada, porque tem a gás, tem infravermelho, tem luz azul, tem resistência, então todos esses não emitem luz. Como a lâmpada é mais fácil, entre aspas, porque está deixando até de ser, né? Porque essa luz quente aí está deixando de existir. Então, sempre a gente fala pintinho na luz, pintinho na luz, pintinho na luz. Mas, na verdade, ali não é para fornecer luz para o pintinho, é para fornecer aquecimento, ok? Então, como último aí, 6 horas diárias de escuridão total. Escuridão total. Então o animal precisa descansar, ok, mas esse descanso precisa ser no escuro. Então essas são normas da ABNT. E eu falei algumas características também físicas aqui, como cor e etc. Por cliente, de maneira comercial, uma galinha para ser caipira varia um pouco de região para região. Mas tem duas características que agora eu vou pegar vocês pelo pé. Agora tem duas características importantes numa galinha caipira para quem é cliente. Para quem é cliente tem duas coisas importantes. A primeira é o visual. Como em quase tudo que a gente vende, quase tudo que a gente comercializa, o visual é importante. Se você leva algo numa caixinha com um lacinho bem bonitinho, é uma coisa. Se você leva um produto e entrega na mão, é outra coisa. Então o visual, principalmente para quem vende o animal vivo, é aquela mescla, né? Você tem animais mais escuros, animais mais claros, animal mais gordinho, animal mais magrinho, animal com cores aí variadas. Esse visual é interessante para quem vende galinha caipira viva. Para quem vende abatida, se você dá uma gourmetização, como a gente fala, né? Se você simplesmente abate o animal, limpa o animal, bota na sacola e entrega, é uma situação. Se você faz isso tudo e bota numa bandeja, uma bandeja que tem um selo, uma bandeja que tem, às vezes a bandeja em si não é aquela bandeja branca, é uma bandeja que tem uma coloração diferente. Às vezes o plástico que você envolve é um plástico que já é personalizado e decorado. Então tudo isso, né, ajuda numa boa visão do seu produto, seja ele vendido vivo, seja ele vendido abatido. Agora tem uma coisa que comercialmente é imbatível. Tem uma coisa que comercialmente é
imbatível, eu vou dizer para você agora, que é a mesa. Sua galinha pode ser preta, pode ser branca, pode ser colorida, pode ter cor de pele, pode não ter, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser gorda, pode ser magrinha, pode ser o que for. Mas uma coisa que é imbatível é a mesa. É a apresentação, o sabor, o gosto na mesa. Quando o seu cliente faz o produto, faz em casa, corta, que experimenta, e ele gostou daquilo ali, porque tem toda uma preparação, que eu vou falar já já da preparação, que tem toda a preparação, não importa mais. Não importa se é preta, branca, grande, pequena. Então use isso a seu favor. Se você tem um produto que realmente é bom, um produto que realmente é apresentável, um produto que realmente cumpre com essas características à mesa, use o marketing em cima disso. O grande problema é que às vezes a gente não estuda nosso cliente. A gente simplesmente coloca para vender e vem todo tipo de gente, uns compram, outros não compram, um fala mal, outro fala bem, outro tanto faz. Tem gente que não compra porque não gosta de galinha caipira e você está insistindo que o cara compre, e você não identificou que na verdade aquele público não compra porque ele não gosta. Então ele sempre vai falar mal. Certo? Então você identificando isso, você sabendo quem é o cliente, sabendo que o cliente é fiel, sabendo que o cliente é uma pessoa honesta, o que é que impede de você dizer assim, dele dizer, não, mas isso não é caipira, não sei o que é que... Se você conhece seu produto, o que é que você impede de você dizer assim, ó, leve, como você me paga amanhã? Se você não gostar, se não for, porque você conhece seu produto, você garante seu produto. Você conhece as pessoas que estão ao redor, sabe que são pessoas honestas, que você estudou seus clientes. Leve ela. Pode fazer e amanhã você me paga. Se não for interessante, você não precisa me pagar. E aí, tem coragem? Garante o seu produto? Essa é uma opção. Deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Como é que eu consigo todas essas características? Essas características, diferente do ovo que a gente falou ontem, que a característica do ovo está ou na galinha ou na alimentação, essas características aqui, grande parte delas está em você, no manejo que você coloca e no piquete. Uma galinha que tem tempo de piquete, uma galinha que toma banho de sol, uma galinha que toma banho de terra, uma galinha que corre, uma galinha que procura o que consumir, uma galinha que consome eventualmente uma vegetação, um inseto, alguma coisa que tem ali, são características ancestrais da galinha, toda essa movimentação que eu falei, traz cor de carne, cor de pele, sabor, consistência, tudo isso está ali no piquete, nessa movimentação de piquete, ok? O bem-estar, essa liberdade também traz sabor para a carne, importantíssimo também, ok? Idade, quanto mais nova, e por isso que eu sou meio reticente aí a 70 dias, quanto mais nova a galinha for, menos resistência terá a carne. A carne tem a tendência de ser um pouco mais mole. Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Se o seu cliente gosta disso, se você consegue essas outras características, cor de carne, cor de pele, sabor principalmente, a questão da mesa, sabor, e a carne for mais molinha, e seu cliente gosta, não tem nada de errado com isso. A tendência é que tenha uma carne um pouquinho mais dura, pelo costume de abater carne de fundo de quintal, galinha de fundo de quintal, que às vezes já tem até um ano de vida ou mais. Essas carnes são um pouco mais duras, então tem essa memória. Mas você tem uma carne um pouquinho mais mole, um pouquinho saborosa, um pouquinho que pega um pouco mais de tempero, também agrada os clientes.
Só que 70 dias eu acho muito pouco, mas existe a possibilidade de se criar. Então, com 120, 150 dias, principalmente para pintinho que você compra em casa agropecuária, é muito bom. 120, 150. Acima de 150 já fica um pouco mais recente. Quem conhece aí de galinha sabe mais ou menos o que é que eu estou dizendo. Então, movimentação, características ancestrais, idade, importante. O tempo que você coloca de piquete, porque influencia na quantidade de sol que pega, então muda a cor de pele, certo? E o que pode mudar sabor interno seria a ração que você dá. Uma ração que tem gente que bota óleo na ração, né? Então o cara passa do ponto do óleo, muda cor ou muda sabor. Quantidade de soja, muda sabor. Quantidade de núcleo, muda sabor. Principalmente você que não mistura a sua ração direito. Você coloca a sua soja na quantidade certa, coloca seu núcleo na quantidade certa, mas você não mistura direito. Às vezes fica uma porção ali só de núcleo. Aí a galinha come aquela porção só de núcleo. Às vezes tem uma pedra de núcleo ali no meio. Você remexeu e não viu que foi uma pedra. Aquela pedra é consumida, pode mudar sabor. Tem gente que vende soja aí um pouco mais... Porque a soja, quando ela é comprada pelas essas casas, às vezes ela vem em blocos, né? Em pedaços grandes assim. Aí o cara passa na forrageira, por isso que vem o farelo. Então, às vezes, esses blocos tem um pedaço inteiro, a galinha também consome inteiro. Isso é uma coisa contínua, viu? Não é porque comeu hoje que vai ficar sempre. Uma coisa contínua que acontece, pode mudar sabor também. Ok? Então, assim, preserve seu piquete, mantenha de uma forma que a galinha goste de frequentar o piquete. Evitem aí deixar a noite toda a luz acesa com a intenção que seja para a galinha comer para poder engordar. Então tome cuidado com isso, que aí você vai ter um passe de 90 dias, é o conselho que eu dou. Faça seus ajustes aí para acima de 90 dias, mas voltando à questão de gosto do cliente. A partir do momento que você tem um produto, você faz seu produto, vende seu produto dizendo que seu produto é tal coisa. Seu cliente compra, absorve, gosta e volta para comprar, tá tudo certo, taca o pau, vamos que é isso que o povo quer. Beleza? Então, um grande abraço.